Então, boa tarde. Meu nome é Gabriel Marinello. Hoje eu vou falar sobre Contextual Aware Computing. Mas antes de falar de Contextual Aware Computing, a gente precisa definir o que é contexto, né? De acordo com o dicionário da Oxford, o contexto é circunstâncias que formam uma configuração para um evento, para uma frase ou ideias em termos que podem ser completamente compreendidos por todos, né? Então, tudo tem um contexto, um vídeo tem contexto, uma foto tem um contexto por trás, então é importante a gente saber disso indo para frente, para ver a definição do Day and Abode, de 1999. Esse é um contexto focado na parte da informação. Ele diz que contexto é qualquer informação que pode ser usada para caracterizar uma situação de uma entidade, sendo essa entidade uma pessoa, lugar ou objeto que é considerado relevante para a interação entre o usuário e a aplicação. E essa interação entre usuário e aplicação também pode ser parte do contexto. E esse Mark D. Weiser, ele foi quem deu o nome para Ubiquitous Computing, e ele define a internet das coisas. Então, ele diz que a mais profunda tecnologia são aquelas que desaparecem, elas se entrelaçam no tecido que é a vida do cotidiano, até ela se tornar indistinguível. Então, a gente tem o celular, todo mundo tem o celular, faz tudo nele e você não pensa mais nisso, você não pensa que é uma tecnologia, faz parte da sua vida e tem gente que não vive sem, né? Então, sabendo desse contexto, sobre contexto, a gente fala sobre o Contextual Aware Computing, e definido por Ryan em 1998, é um termo que descreve a habilidade do computador de sentir, entre aspas, né, e agir sobre informações no seu local, né, como localização, tempo, temperatura. Não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas com essa informação utilizar para taguear informações coletadas, independente do que seja, né, você pode coletar tudo. E por Schmidt, em 2002, não devo estar falando o nome dele certo, o Context Awareness, ele se refere à ideia dos computadores sentirem e reagirem baseado no seu environment, no contexto do environment, né? Então, os dispositivos, eles podem ter informações sobre circunstâncias, então, o mais interessante seria do celular, que ele tem um giroscópio, acelerômetro, então, o contexto, você sabe se a tela é para girar para você visualizar aplicativos na vertical, horizontal, por causa desses sensores, então ele consegue saber qual é a orientação dele, isso é uma variável de contexto. Um dos exemplos mais simples mostrados nos artigos que eu li foi a do mapa. O mapa vem de muito tempo, de quando o smartphone nem era smartphone ainda, em que o contexto no mapa, por exemplo, são inúmeros, né? Localização é uma informação de contexto muito vasta. Então, aqui no mapa, nessa questão, por exemplo, ele está te mostrando o nome de cidades, está te mostrando o número das rodovias, quer dizer. E quando você dá zoom, ele começa a te mostrar informação sobre lojas, ele te dá nome de ruas, e você vê que ele nem te dá nome de ruas pequenas, porque ele está te mostrando só de avenidas. Então, quanto mais zoom você dá, mais ele vai te dando informação, e esse é o contexto do mapa, né? Quantidade de zoom. Ele te dá o contexto de qual é a sua localização. Então, aqui eu estava em casa na hora que eu tirei esse print. Ele te mostra o horário do dia, ele sabe o horário do dia para te mostrar informação sobre
tráfego, e também utiliza a informação de outros celulares para demonstrar essa tipo de informação, e por aí vai. Então, isso tudo é informação de contexto. E mais exemplos de informação de contexto seriam coisas simples como uma smart house. Agora, tudo você consegue... Tudo está ligado na internet, né? Então, você tem lâmpadas ligadas no Wi-Fi, você tem a geladeira da Samsung, que tem gente que manda tweet por ela. Isso tudo para quê? Para esses dispositivos terem informação de contexto. Então, vamos dizer, a geladeira consegue salvar que horas que você faz uma... Você vai na geladeira de madrugada pegar um queijo. Então, ele vai salvando essas informações para talvez disponibilizar propaganda no seu celular, se tiver um da Samsung, falando, tem queijo a R$ 30, quando ele vê que na geladeira, você já foi muitas vezes na geladeira pegar queijo às 3 da manhã. Então, esse Contextual Aware Computing, ele pode ser usado em todo lugar. Então, no menu de restaurante, em notícias, em Smart Appliance, que é a geladeira de exemplo, no dashboard do carro, sabe a velocidade, ele sabe para onde você está indo, ele sabe o horário. E o celular que Então, existem muitas aplicações, por exemplo, para Smart House que são open source. Então, isso está se tornando muito mais comum com a internet das coisas, para você se conectar na internet e você utilizar essas informações de contexto para, vamos dizer, uma smart lock na porta. Quando você chega perto da sua casa e conecta no Wi-Fi, ele já desbloqueia a porta. Está se tornando muito comum nos Estados Unidos. Essas coisas são caras aqui ainda. E para aplicações que poderiam utilizar contexto, como eu disse no menu do restaurante, eles podem utilizar, por exemplo, de câmeras para visualizar quem está chegando perto para olhar o menu. Então, se tiver uma família olhando, um casal e duas crianças, ele poderia colocar um menu de família, que tem combos, se vem uma pessoa sozinha, você disponibiliza só algo mais barato ou algo para uma pessoa só. Então, essa informação de contexto dá para ser utilizada em muito lugar. Então, a informação de contexto ela também é utilizada muito no nosso dia a dia e a gente nem vê. Então, em Facebook, Instagram, tudo utiliza informação de contexto para mostrar posts que melhor encaixam no seu interesse, para te mostrar propaganda, e muito do que eu pesquisei só mostrava de propaganda. É tudo utilizado para monetizar a plataforma. Então, Amazon, Mercado Livre, App Store, tudo utiliza informação de contexto para melhor monetizar, te mostrando promoções sobre algo que você mostrou interesse em algum momento. Você pesquisou há 10 dias atrás um patins, ele vai te mostrar patins em promoção daqui a certo tempo. Ou você nem pesquisou, né? Você só falou. Aconteceu comigo. Que informações são usadas como contexto? Data, localização, como que está o ambiente, está chovendo, a plataforma que você utiliza mais, ou como o Google AdSense utiliza, ele te rastreia pelo Google Chrome, eles sabem quais sites você foi. Cookies fazem isso, cookies fazem um tracejo de onde você foi na internet para te mostrar propaganda. Então, é tudo rodeado mais na propaganda ultimamente. E, então, vamos dizer, jogos, eles sabem do seu interesse dentro do próprio jogo para te mostrar a propaganda do próprio jogo, para você comprar mais coisas dentro dele. Utilizado muito no mobile, e que precisa muito de pessoas comprando microtransactions nos jogos, né? Então, eles focam isso que eu falei tudo em propaganda, mas vamos dizer no contexto da mídia social, Facebook, ele diminui o número de cliques que o usuário tem que dar para chegar no conteúdo que ele deseja e ele diminui a curva de aprendizado da aplicação.
Então, você consegue diminuir a quantidade de tempo que o usuário tem que usar a aplicação, mas ele aprende mais rápido do que outras aplicações, com você tendo o contexto como informação. Uma coisa que pode ser utilizada e que é ruim com informação de contexto vamos dizer que você mude a interface do seu site dependendo de alguma variável de contexto. Então, vamos dizer que seu site muda quando a pessoa vai do monitor para o tablet e do tablet para o celular. E, nesse caso, pode ser que você aumente a curva de aprendizado da sua aplicação, tentando diminuir, porque a pessoa vai ter que aprender 3 interfaces diferentes por causa dessa informação de contexto. Então, isso é um tipo de uso que pode ser ruim para o usuário. Passei na frente. Então, na telemedicina, essas aplicações, o contexto não é muito utilizado para generalização. Então, a mesma informação vai ser utilizada para o médico, para o enfermeiro, para o usuário, se o usuário tiver acesso, né? E para o gerente do hospital, toda essa informação vai ser utilizada do mesmo jeito, e ele não tem contexto de quem que está utilizando a plataforma. E várias das aplicações que você vê de telemedicina, é difícil de encontrar informação, tem muita coisa na tela, você não consegue realmente saber o que você quer, e o aplicativo também não sabe o que você quer, porque ele não tem essa informação de contexto. E o que encaixa com a clumsy interface, que é ter tudo espalhado assim, a pessoa tem que ter uma curva de aprendizado muito alta para você saber onde que tudo está, e parece uma ideiazona os aplicativos de telemedicina, né? Então, é aquilo que eu falei, quanto mais rápido a informação for mostrada para o usuário e diminuir essa skill de entrada para usar a aplicação, o melhor é a adoção da comunidade médica, porque o médico não quer esperar para... ele não quer gastar muito tempo para aprender a utilizar aquela aplicação. E ele tem mais coisa para fazer e eles não querem... Eles já têm o sistema deles lá no papelzinho, então eles não querem mudar, né? E funciona. E aí a gente entra, depois de falar desses problemas e das vantagens, assim, a gente entra no problema do Contextual Aware, que é a percepção do usuário. Então, aqui a gente tem um Dark Alley, como é que fala isso em português? Enfim, vocês entenderam. É uma rua escura, sem ninguém, no meio da noite, às 3 da manhã. O que o Um beco usuário vai escuro. perceber? Oi? Um beco escuro. Isso. Então, o que o usuário vai perceber dessa situação? O usuário, ele pode achar que esse beco escuro, ele é perigoso, assustador, ele quer sair dali rápido. E o aplicativo do seu, vamos dizer que ele tem um relógio que ele sente batimento cardíaco, ou ele sente a localização, e ele vai mostrar uma informação para ele mais minimalista porque ele sabe que a pessoa vai estar correndo ali naquele lugar. Não sei, um exemplo ruim. Mas outra pessoa que vai passar nesse beco, ele está voltando do trabalho, está todo cansado, está ouvindo música e ele acha aquilo relaxante. Ele está sozinho, ele pode dar umas paradas, respirar, mas o aplicativo que ele vai estar usando, ele acha que ele está com medo. Então, isso é a percepção do usuário sobre um contexto em que a aplicação ele erra nessa percepção de contexto e isso acaba trazendo malefícios para o usuário. Então, aqui eu vou passar para a informação do Flux, porque eu quis focar um pouquinho no Flux para passar o Contextual Aware nisso. E o Flux todo workflow é genérico e não usa o contexto para disponibilizar informação, sem ser em questão de permissões, né?
quem pode ver o quê. Daí o contexto seria qual usuário está utilizando. E aí a pergunta que fica é, como a gente pode utilizar informação de entrada de contexto nos workflows? Então, uma das coisas que pode ser feita é saber qual usuário está utilizando o Flux para a gente mudar a forma do workflow para disponibilizar a informação mais rápido para o usuário, a informação que ele quer. E, então, você consegue mudar a cara do workflow de acordo com a pessoa. Aqui, uma visualização para o médico, que ele quer ver os pacientes dele, e aqui, uma informação do paciente, que ele quer ver as consultas que ele fez, e tem tudo marcadinho certinho. Outra informação de contexto talvez mostrar o último workflow trabalhado do usuário como primeiro, que daí você consegue mostrar para ele a informação mais rapidamente, que teoricamente é o que ele quer. Você tem as tarefas aqui na direita para mostrar o que o usuário tem para fazer, o que vai chamar a atenção dele para ele utilizar no Flux. Isso é uma informação de contexto que está utilizando de qual usuário que tá logado no Flux, qual que vai que tarefas que esse cara tem para fazer, se ele consegue mudar a visualização dia, hora, dia, semana e mês para ter esse contexto de visualização e para o usuário achar uma informação mais rápida dentro da interface do Flux. Então, aí, aqui tem um usuário, ele utilizou o Centrale como última entrada, e aqui o usuário Gabriel utilizou o CTTX como última entrada. Então, a interface muda de acordo com o usuário. E é isso. Aqui a gente tem as referências lá das citações que eu disse, tem algumas informações sobre Contextual Aware Computing, e é isso. Muito obrigado. Legal, obrigado, Gabriel. Achei interessante. Mas o que eu queria explorar com você não mostrou, era uma visualização. Você mostrou a visualização do médico e do paciente, né? E eu queria explorar com você o seguinte: o que pode ser visto? Você mostrou só essa entrada, né? Quer dizer, então aqui o médico vê primeiro o paciente e o paciente vê as consultas que ele fez, né? Sim. Aqui no caso as consultas que ele fez, né? Centrado nas consultas, né? Mas tá bom. Sim. Tá? A minha pergunta para você é o seguinte: se você entrasse no sistema, ele ia te mostrar diversas atividades, tá? E teria diferença também nas atividades que ele vê? Sim, entendi. No momento, não, mas isso poderia ser pensado como contexto para realmente alterar as informações mostradas no workflow. Sim, o momento é o momento não nos importa aqui. Aqui eu estou querendo saber o seguinte: você acha que deveria ter? Você consegue dar um exemplo de como que isso poderia efetivamente ser usado? Na visualização do médico, talvez, no momento da consulta, você pode ter mais termos técnicos mostrados para o médico que não apareceriam para o paciente quando a visualização, quando quem entrasse fosse o paciente, né? Então, o paciente, quando ele fosse ver a consulta que ele fez, não teria tantos termos técnicos que estariam lá só para controle do próprio médico ou do hospital, talvez para a seguradora do plano de saúde dele. Esse exemplo é um exemplo interessante. Quer dizer, por exemplo, os dados da seguradora não interessam para o. Aliás, não interessam para o médico, né? O médico não quer saber dos dados da seguradora. Às vezes o paciente é que quer, né? Ou o administrador, né? Eles estariam disponíveis para ele nessa visualização. Uma das coisas que eu acho muito ruim nesse context aware que a gente vê hoje em dia, né? Esse context aware do Facebook e da Google, é que ele esconde informação de você, né? Como você mesmo falou, ele te mostra só o que ele quer te mostrar.
com o objetivo de te vender alguma coisa. Então, quando você fala termos técnicos, a ideia é muito interessante, mas o termo técnico em si, eu não gostaria que me escondesse, tá? Porque, às vezes, o paciente entende do assunto. Aliás, hoje em dia, todo mundo entende do assunto, que antes de ir no médico, vai no Google, né? Então, o exemplo é interessante, mas talvez não. Eu gosto da ideia de que, por exemplo, o médico não quer saber sobre o plano de saúde, tá? E o gerente quer saber sobre o plano de saúde. Tá? O médico ele quer saber o status do exame que ele solicitou. O exame está sendo processado. Tá? O paciente não. O paciente quer ver só o resultado. Tá certo? Sim. Então, assim, o que está na minha cabeça é que a gente deveria ou poderia apresentar são atividades diferentes. Né? Então, cada usuário veria atividades diferentes, que são as atividades que são pertinentes para aquele usuário. Tá? E para o outro usuário isso não interessa. Né? Tem algumas que são fundamentais, né? Por exemplo, o técnico de laboratório que tem que fazer o exame, ele não precisa saber da consulta. Sim. Ele não pode saber da consulta. Né? E você acha que isso faz sentido? Quer dizer, ou você explorou, ou você ainda não tem um exemplo desse caso? Eu não tenho um exemplo pronto para isso. Isso pode ser visto, sim. Eu acho que é muito interessante você conseguir esconder tanto atividade quanto, eu acredito que até atributos dentro da atividade pode ser, pode ser útil no futuro, sim. Né? Atributo é uma granularidade bem fina, né? Mas é possível. Como eu estou falando, quer dizer, hoje não tem. Né? Então, a nossa premissa é de que a gente faria context aware, mostrando atividades diferentes para usuários diferentes. Tá? Você falou no início, né? É claro que você falou, porque a gente já discutiu isso, né? Que os softwares médicos ou qualquer software complexo, tá? Ele não é context aware, ele te mostra uma quantidade enorme de informação e aí com isso você fica perdido, né? Sim. E os médicos em particular são um exemplo claro, eles não querem isso, eles não têm tempo para ficar procurando por isso, né? Então, nesse contexto, o context aware seria bastante interessante, né? Uai, legal. Sim, hoje é usado de uma forma negativa, né, pelo Facebook, pela Google, né? Mas foram alguns exemplos interessantes, tá? E alguns exemplos que você nem pensa, né? Você viu que o negócio Sim, entrou na sua vida, né? O do o mapa foi um context aware exemplo, está que bem... a gente assume que o mapa vai aparecer do jeito que a gente quer, e normalmente ele aparece, né? É um exemplo Sim. bem sucedido. Ué, legal. Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta? Eu tenho. Bacana, viu, Gabriel? Da hora a apresentação. Te falar, até agora eu acho que o que o Sérgio e o Gabriel, e você tem falado era em relação a visualizar dados, né? Mas em relação a facilitar determinadas ações, eu vou dar um exemplo que eu achei que tem a ver com Context Aware, aí você me corrige se eu estiver errado, que é uma coisa que a gente já passou, né? A gente trabalha com GitLab. E aí a gente está lá trabalhando na nossa branch, e aí a gente resolve fazer o push dela, né? Pronto, corrigir. Aí a gente faz o push, a gente entra lá no GitLab, e aí o GitLab, ele percebe que é a gente que está fazendo o login, e aí percebe que a gente acabou de dar um push numa branch. E aí ele já dá ali, falou assim, olha só, eu vi que você postou, que você acabou de dar um push numa branch. Deseja fazer um merge request? Tipo assim, já está facilitando ali para eu fazer aquilo que eu de fato entrei no GitLab para fazer, sabe? Como é que você acha que isso é um context aware e como é que a gente poderia ver coisas similares assim no Flux? Sim, é context aware, sim. E a gente tinha pensado nisso. Aquela visualização de atividades que o usuário fez por último, que
eu usei de exemplo, eu acredito que seja uma maneira de disponibilizar informação útil para o usuário, primeiro, né? Das atividades que você fez é a ordem que ele vai ser mostrado. Eu não consigo pensar em nada que mostre que tenha naquela tela que não tem e que precise ter. Já tem as tarefas que ele precisa fazer, já tem os workflows mais importantes para ele, tecnicamente, né? Não consigo pensar. Na verdade, tem um mecanismo muito interessante que a gente pode fazer isso no dia de hoje, né? Que são as atividades condicionais. Tá? Então, o Gabriel ele está colocando isso tudo num contexto de software em geral. Tá? Então, no software em geral, quando aparece um menu, uma opção no menu, ou um dado qualquer, está codificado dentro do software. Então, ele dá um exemplo, por exemplo, de ordenar os workflows na ordem que eles foram usados. Né? Eu penso em que o que nós estamos tentando fazer context aware é o trabalho do médico, e não o software. Tá? Então, para mim, o context aware, uma coisa não exclui a outra, tá? É só uma visão diferente. Para mim, é as atividades que estão sendo executadas. O médico executa aquela atividade que ele precisa de executar. Tá? Então, se você tem uma atividade condicional, nós temos isso hoje. Tá? Você consegue colocar na condição o fato de ter ocorrido alguma coisa. Tá? Nota que até atributo condicional também é context aware, né? Então, assim, se você clicou sexo masculino, você não pergunta se está grávida. É um exemplo simples, mas ele de certa forma, também é. Tá? Mas o que seria interessante era você você deixar ou sugerir atividades baseadas em atributos que foram calculados anteriormente. Tá? Então, uma das coisas que a gente vem prometendo há anos, a gente nunca conseguiu fazer, porque nenhum dos projetos foi aprovado, é de você fazer uma sugestão de diagnóstico. Tá? Então, você pode, por exemplo, o Flux Covid faz isso, né? Porque ele tem aquele negócio de inteligência artificial que ele identifica seu índice de mortalidade lá, né? Índice de agravamento. Tá? Então, você pode calcular isso e, a partir daí, você habilitar ou não determinadas atividades. A caderneta da criança faz isso. Dependendo da idade, ele permite você executar somente a atividade relativa àquela idade. Tá? Então, isso é um context aware que a gente pode fazer hoje. Tá? Só que a gente tem que codificar isso no workflow, né? A gente tem que identificar as condições. Não é o mais sofisticado, porque o mais sofisticado você tem que levar em conta um monte de outros fatores, né? E você não pode só habilitar ou não uma atividade, você tem que ordenar também. Você tem que sugerir que isso aqui agora, mas você pode fazer outra coisa também. Tá? Eu já falei com alguns de vocês, mas acho que eu não falei com todos, então vou falar aqui agora. Qual que é a mais importante funcionalidade do Facebook? O Facebook é o quê? O que o software do Facebook é na sua essência? Quem sugere? Essência é uma rede social. Inteligência artificial? Não. Não, uma rede social, desculpa. Sim, mas o que é uma rede social? O que faz do Facebook ele ser uma rede social? Capacidade dele de sugerir pessoas que você não esperava encontrar? É parte. Mas tem mais. Comunicação entre as pessoas. Hã? Comunicação entre as pessoas? Comunicação entre as pessoas, mas você pode fazer isso por e-mail, chat. Mas ali você comunica coisas que você não comunicaria para as pessoas que acabam recebendo, né? Sim. É meio que uma forma de publicizar com quem você não publicizaria uma informação que você não... Mas tudo flui ali. Exatamente. Dessa sensação de presença. Então, o que o Facebook faz efetivamente? O Facebook... Ele cria nichos, professor. De novo, Guilherme. Ele cria nichos. Ele junta pessoas que têm interesses comuns. Exatamente. Ou seja, o que o Facebook faz
O Facebook é um super sistema de permissão. O que ele faz é te dar permissão ou não para ver determinado conteúdo. É só isso que ele faz. Na verdade, ele faz duas coisas. Ele faz isso, quer dizer, ele cria o nicho, né? Você tem aquele grupo de pessoas que vão ver aquela publicação. Tá? E a outra coisa que ele faz é ordenar. Então, ele te diz o que você pode ou não pode ver, e ele te diz o que você deve ver em primeiro lugar. É só isso que o Facebook faz. O que é uma rede social? A rede social é um grupo de pessoas, mas não é um grupo de pessoas, você tem subgrupos, você tem nichos. Então, o Facebook monta isso para você. Tá? E quando o Facebook, você entra lá para ver as publicações, a coisa mais importante que ele faz é ordenar o que ele vai te mostrar em primeiro lugar. Tá? Então, ele é insanamente context-aware, onde o context é a sua vida, né? Ele sabe quem são as pessoas que você deveria estar em contato com, né? Apesar de alguns erros gritantes, de vez em quando, essas redes sociais me sugerem assim, você não quer ser amigo do fulano? Eu olho para assim e falo assim, eu preferia morrer. Ou então Às assim, vezes é isso que ela bota quer que eu você e ele na pense mesma também. sala para você ver o que eu quero, mas deixa só eu de faca. Tem tanto exagero, mas vocês entenderam, né? Então, assim, o que ele faz é isso, ele cria isso e ele te diz em qual ordem você vai ver. A quantidade de conteúdo é estupidamente grande e ele ordena, tá certo? Então, ele é muito, insanamente context-aware. Então, no nosso caso aqui, seria interessante isso, tá? Você habilitar ou não determinadas atividades, determinados atributos, isso a gente já consegue fazer, tá? E você ordenar, isso a gente não consegue fazer, tá? Ordenar, contudo, no nosso domínio, onde a gente trabalha, é menos importante, tá? Essa ordenação, ela faz parte, de certa forma, do workflow, porque uma vez que o médico fez uma consulta, a gente espera que ele vá fazer uma solicitação de exame. Isso pode estar amarrado lá no workflow, porque normalmente é isso que acontece. Tá? Então, ele é um pouco mais simples, mas ele é eficaz dentro do nosso contexto. Né? Então, a gente consegue fazer isso, a gente tem um potencial de fazer o nosso sistema context-aware para o usuário. Tá certo? Você pode, por exemplo, no domínio biológico, experimento biológico, você pode fazer o seguinte: você fez um experimento de purificação, você fez um teste. Tá? Nós já vimos isso várias vezes. Né? Se o valor deu abaixo de 50%, está reprovado, se for acima de 50%, está aprovado. Tá certo? E se deu entre 45% e 55%, é indefinido. Tá? Então, isso a gente é capaz de fazer hoje. Se deu abaixo de 45%, você não habilita nenhuma atividade, em seguida foi reprovado. Pode começar outra coisa. Se for acima de 55%, você habilita a próxima etapa. Se for entre 45% e 55%, você habilita a próxima etapa e refazer essa. Tá? O teste deu errado, a gente pode fazer de novo. Tá? A gente não faz isso nos nossos workflows hoje porque não há uma demanda, mas é possível de fazer. Tá? E ele seria context-aware. Tá? Ok, achei bem interessante. Mais algum comentário, gente? Sim, uma coisa que eu fiquei pensando durante a apresentação, excelente por sinal, é eu vi na questão do Flux o contexto vinculado ao usuário, mas ao usuário, o paciente, então, o médico. Uhum. Tem outros elementos de contexto, eu ainda não aprofundei na ferramenta, na verdade, mas assim, Tem um só. elemento de contexto além desse, mas na verdade é o que você falou, porque o Flux tem um sistema de permissão por usuário e por grupo. Então, o Cláudio é um paciente, o Daniel é um médico. E aí você dá permissão para paciente ou para médico. Tá? Entendi. Mas essa é a nossa restrição. Só que essa permissão ela é dada por atividade. Tá? Então, você tem uma aplicação que é a seguinte: você tem num laboratório, você tem uma pessoa que recebe a amostra. Tá? Essa pessoa vai receber a amostra, vai anotar, botar lá o númerozinho e vai pôr na geladeira.
tá? Você tem uma outra pessoa que pode pegar essa amostra e colocar no equipamento para fazer um experimento, tá? Então, assim, a primeira pessoa, ela tem permissão para receber a amostra, ela não tem permissão para fazer o experimento. A segunda pessoa, ela não recebe a amostra. Então, se ela entrar lá, não tem nada para ela fazer até a amostra chegar. Quando a amostra chegar, ela assim, agora você pode fazer o experimento. Né? Então, você tem uma riqueza muito grande com esse sistema de permissão por causa disso, é por atividade. E você também tem as permissões, você tem a permissão de visualização, de execução, etc. Então, né, a gente até brinca, o chefe ele tem permissão de visualizar e de aprovar, mas ele não pode executar. O chefe não pode fazer, isso vai dar errado. Né? Mas ele visualiza e ele aprova. Tá? Então você tem essa granularidade, mas você constrói em cima dessa restrição. Uhum. Porque o pensamento o que foi formando na minha cabeça é um médico entrando num sistema, né, para trabalhar. Então, ele entra, ele quer ver a agenda, por exemplo, como das primeiras atividades. Então, é o que você disse, né, não só sobre permissão, mas sobre ordenamento. Dentro do que o Daniel falou, que o Git, né, as ferramentas que lidam com Git, costumam te sugerir, faz o request lá. Então, se um médico está entrando e o horário próximo, suficientemente próximo, de 8 horas da manhã, sugira a exibição da agenda. Sim. Se um paciente acabou de fechar uma consulta, sugerir submissão do prontuário se não tiver sido submetido. Uhum. Então, uma coisa associada ao contexto nesse sentido também, sabe? Sim, seria interessante. Uma das nossas próximas tarefas, né, João Vinícius, é a tela de tarefas. Tá? Nós tínhamos uma tela de tarefas e ela está precisando de ser rejuvenescida, e o objetivo da tela de tarefa é dizer para você o que você tem que fazer. Ela não vai te obrigar a fazer aquilo, né? Ela não vai te esconder nada, mas ela vai te dizer quais são as coisas mais prioritárias para você fazer nesse momento. Então, se houve um recebimento de amostra ontem, hoje é dia de fazer experimento. Mas o recebimento de amostra pode ter sido feito ontem, quando o técnico que vai fazer o experimento não estava no laboratório. O sistema tem que avisar ele. Né? Então, é exatamente isso. Você ainda colocou um outro contexto, aí, que é o contexto da hora, né? É um contexto importante também. Então, Isso assim, se liga a uma apresentação futura, acho que o Paulo vai fazer, e é o que a gente apresentou, eu, o Fábio e o Daniel, sobre Process Mining, e a gente também pode acompanhar o que o usuário faz, em que horário, onde que ele clica na interface, e a gente um modelo de inteligência artificial ou qualquer outra coisa do tipo, vê que ele sempre que ele entra no Flux, ele acessa a agenda dele, já alterar a interface para seguir o que foi minerado do processo dele. Sim. Faz. Esse Process Mining, ele tem a capacidade até de sugerir reorganização do workflow, né? Sim. Tiver salvo certinho qual atividade que ele faz, qual atributo que ele preenche ali, ia ficar bem legal. Esse é um ponto interessante, né? Quer dizer, você propor uma reorganização do workflow era muito interessante, mas talvez não ocorra, né? Porque você só consegue executar naquela ordem, é impossível executar em outra ordem. Então, assim, dificilmente ele vai te dizer, olha, você tem que trocar a ordem dessas duas atividades aqui. Mas o que ele pode te dar é a ordem, né? Normalmente é feito ABC, então não proponha BCA, proponha na ordem ABC. É uma ideia interessante. Uma das reclamações foi que a atividade não passava para a próxima quando ela era enviada, e aí uma das dúvidas era, mas para qual atividade que a gente vai se tem 3 filhas, por exemplo? Process Mining poderia falar isso também para passar automaticamente para a próxima atividade. Que interessante, hein? Gostei dessa ideia. Eu gostei muito desse Process Mining. Pois é. É isso aí, vamos ter que achar dado, né? Às vezes nós vamos escavar nos cadernos lá do Enio, os dados lá do Central. E aquele vai dar um bom Process Mining. A auditoria do Flux é bem rica. Dá para pegar os dados nessa auditoria também.
mas a auditoria não, ela não fala, por exemplo, cliques na interface, né? Que eu acho que ia ser bem legal também. Sim. Saber mais ou menos a ordem da percorrer, por exemplo, como que a pessoa entra no workflow e mostrar os cliques da Essa ideia é interface na interessante. auditoria. Eu tenho um candidato ao mestrado que está interessado nisso. Eu até preciso conversar com ele. Ele foi aceito, mas não entrou em contato comigo. Não sei se ele vem fazer mestrado. É. Ah, Ia legal. ser bem chique. É, bacana, bacana. Legal. Ok, gente. Então, obrigado, Gabriel.